Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje será memes. E que gênero é esse? Vocês já ouviram falar sobre memes? Os memes são gêneros discursivos que utilizam tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal. Então vamos ver alguns desses gêneros, conhecer, um pouquinho dos memes? Então veja que nós temos memes, que utilizam animais. Ele tem normalmente a representação de uma imagem e também tem a escrita. Aqui eu tenho outro meme que utiliza de animal e tenho um meme, com uma pessoa conhecida, famosa, que é a atriz Glória Pires. Então veja como que esses memes eles são produzidos. Normalmente a pessoa vê, uma foto, uma imagem que ela acha interessante e coloca ali, anexa a ela uma escrita para representar alguma situação, do dia a dia, fazer alguma crítica a alguma situação pela qual a gente está vivenciando. Nesse último aqui, nesse último meme da Glória Pires, é uma frase, que ela utilizou na apresentação do Oscar, quando ela disse, que não era capaz de opinar sobre uma determinada situação, e isso acabou viralizando, em todo o país e, quiçá, em todo o mundo. E essa outra tão fofinha desse cachorro, só estou levando sua meia para passear. Então, o cachorrinho foi pego ali no flagra, com a meia do seu nono, e aí ele usa, ele dizendo, que só estava levando para passear, numa situação do dia a dia. E você já parou para pensar, o que potencializou e ainda potencializa a disseminação dos memes? O que acontece que a gente hoje tem tantos memes, como que eles são produzidos e o que faz com que eles tenham tanta circulação? Então, hoje é comum que as pessoas utilizem o WhatsApp, vocês devem conhecer esse símbolo, o Facebook, o Instagram. Então, são todos recursos, são algumas ferramentas que nós utilizamos para publicar, para compartilhar esses memes que são elaborados aí, que são produzidos, Então, com o aumento do uso da internet, das redes sociais, a gente percebe que as imagens e vídeos, eles são rapidamente compartilhados. Então, um meme que é compartilhado ali num grupo de WhatsApp ou que é compartilhado apenas com uma pessoa, em poucos minutos ela pode ser compartilhada com várias outras, E isso vai indo em uma velocidade muito rápida. Então, veja que nós temos até aqui slides, representando dinossauros, para que a gente pense como que nós fomos evoluindo ao longo dos anos, Como que a nossa comunicação ela tem mudado e como que nós temos utilizado outros textos, outras formas de comunicação. E aqui, para a gente pensar um pouquinho, que nós temos memes que utilizam, muitos que utilizam de pessoas famosas. Então, aqui a gente tem a personagem lá, a Malévola, que vocês devem conhecer do filme, e ela diz, você perde a paciência muito rápido. Como é que vou perder uma coisa que eu nunca tive? Então, a gente percebe nitidamente a presença da linguagem verbal. Lembrando, nós já trabalhamos no gênero tira um pouquinho sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é representada pela escrita, nesse caso, e a linguagem não verbal representada pela imagem, seja aqui no caso da atriz, que está sendo representada. E temos o outro meme aqui com o Mr. Bean, que também, vocês devem conhecer aí das redes, da internet, dos vídeos, esse personagem. Ele diz, eu depois que a professora Elaine me deu nota 10. Então, claro que essas falas que a gente, essa escrita que nós percebemos aqui, não são falas, não são escritas desses personagens, mas a imagem deles é utilizada, a foto, aquela foto com aquela expressão, ela é utilizada para criar um meme. E o que as pessoas mais têm medo, vocês devem assistir
os programas, às vezes, de TV, principalmente programas de auditório, as pessoas dizem, eu não quero virar meme. Por quê? O meme seria, né, para pegar aquele momento, às vezes, que a pessoa falou uma coisa desapercebido, ou uma cara, uma expressão que ela fez diferente, e alguém fez ali um clique, ou alguém gravou aquela fala, e isso vai viralizando em forma de meme. Aqui nós temos, né, só para a gente pensar que quando nós falamos de meme, ele tem várias funções, né? Às vezes o meme é só para divertir, para zombar, para satirizar uma determinada situação, mas às vezes também como uma forma de crítica a algumas questões, sejam elas políticas, econômicas. Então vocês devem conhecer também esse personagem, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate e veja o que está escrito aqui, né? Como que esse meme foi elaborado. Então, você é contra o capitalismo? Conte-me mais sobre isso enquanto comemos um Big Mac que você comprou. Então, quer dizer, como que você é contra o capitalismo, mas você também come, né? Você acaba cedendo a essas multinacionais, a essas franquias, né? As coisas que nos levam a esse consumismo exagerado. Né, que às vezes você paga mais pelo produto por conta da marca, por conta, né, desse peso, né, que ele carrega ali de ser conhecido internacionalmente, e não necessariamente porque ele seja algo tão diferente de um outro que você poderia comer em outro lugar. Então veja essa crítica, né, a esse capitalismo e a esse consumismo exagerado que nós temos muitas vezes. Então, esse meme é uma crítica e utiliza um personagem, né, que foi muito conhecido por várias pessoas, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Até porque ele não é um personagem, ele não era um ator brasileiro. E aqui nós temos, veja, um meme com uma pessoa que não é famosa, com uma pessoa que não era conhecida. Então, o meme ele pode ser produzido com qualquer situação, né? Como a gente viu, pode ser com um animalzinho, mas pode ser com uma pessoa famosa e pode ser com uma pessoa anônima também, né? Qualquer um poderia ir tirar, de repente, pegar uma foto nossa e fazer um meme. Você pode pegar, de repente, uma foto sua de algum conhecido e criar um meme também, né? E esse meme aqui diz, né? Como me sinto quando falo com uma pessoa enquanto ela mexe no celular. Quer dizer, é a mesma coisa que você estar de frente para uma parede, né? Não tem diálogo, não tem interação, não tem comunicação. Então, isso para a gente pensar um pouquinho também, né? Que a gente, claro, é legal, é gostoso ficar no celular, mas às vezes a gente também tem que dar atenção. E hoje, ó, nós temos aqui, eu só trouxe um exemplo, né? Depois a gente pode até verificar outros, né? Nós temos outros sites que nos auxiliam na produção de memes, né? Porque às vezes a gente pode pensar, é legal para você fazer um meme, mas tem que ter uma imagem. Eu não desenho tão bem, então como que eu posso ter essa imagem? Então tem alguns sites como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é bem interessante, que você tem várias imagens que você pode escolher uma e aí você cria o seu texto aqui, tá? Esse menininho, esse bebê, ele é famoso também no mundo dos memes, né? Ele é bem utilizado e aí você pode escolher como você poderia pegar, fazer o download de alguma imagem que você tem, né? Que você queira utilizar e produzir o seu meme. Então, hoje existe, né? A internet, esse mundo digital tecnológico, ele nos permite, né? Fazer várias criações. E como que é a estrutura do meme? Claro, vocês vão dizer, professor, daí todo meme segue essa estrutura? Não, né? Normalmente é assim, mas nós temos alguns que fogem um pouquinho dessa regra. Então, alguns memes, eles têm o título, né? A primeira, que é a primeira frase, ou às vezes uma palavra só, representada normalmente na parte superior da imagem. Aí nós temos uma imagem, né? E depois um subtítulo, que seria uma outra frase ou uma palavra que é utilizada, né, para finalizar esse meme. Então, nós temos essa forma de estrutura, mas é claro que também
temos outro. Então, ainda para nós pensarmos um pouquinho em relação, né, à estrutura, eu tenho aqui um meme. Veja que ele segue aquela estruturazinha padrão que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele tem um título, ele tem um subtítulo e tem a imagem. A imagem utilizada aqui é de um ator conhecido, né? Vocês já devem ter assistido o filme em que ele aparece. E aí nós temos a seguinte escrita: quando estou em uma festa infantil e não querem me dar lembrancinha. Odeio esse lugar. Então veja, gente, que a escolha da imagem, ela não é aleatória. A imagem escolhida, né, a foto que se utiliza aqui é representando a expressão de quem realmente se sente frustrado quando vai a uma festa e não recebe a lembrancinha. Então, a gente tem todo esse cuidado, né? Quando a pessoa, quem vai elaborar, quem produz um meme, ele tem que usar de muita criatividade para que a escrita que se tem case, né, com a imagem. A imagem tem que representar aquilo que se pretende dizer, que se pretende representar, né? Não é algo aleatório. Pegou uma imagem, uma foto qualquer e eu coloco ali e escrevo o que eu quiser. Não, tem que ter uma relação, tem que ter um contexto, né? Tem que estar tudo muito bem organizado. A única situação ainda que eu chamo a atenção de vocês é que os memes nem sempre eles vão usar uma linguagem formal. O que seria isso, professora Aildo, uma linguagem formal? A linguagem formal é aquela linguagem, né, bem organizadinha, estruturada, gramaticalmente, que a gente estuda na escola, né? Nós vamos aprender a usar essa linguagem padrão, uma linguagem mais correta. Agora, observem aqui. Essa frase, ela inicia com letra minúscula. Professor, é errado começar uma frase com letra minúscula, mas se tratando desse gênero, é permitido, né? A gente, claro, que sempre procura cuidar, iniciar com letra maiúscula, né? Mas é permitido pelo gênero meme, tá? Por ser, né, por ele ter, dar essa liberdade, né, na forma também de escrever. E a questão aqui do tô, né? Nós utilizaríamos assim, quando estou em uma festa, né? E ele está usando o tô, que é a forma como nós falamos no nosso dia a dia. Né? Então, como o meme ele pretende atingir, né, a pessoa ali que vai ler, ele usa essa linguagem, né, mais informal para se aproximar do leitor. Mas aí tá, aqui eu representei, né, mostrei para vocês aquela estrutura básica do meme. Mas ele sempre tem essa estrutura? Não, né? Observem esse outro aqui. Eu tenho um título, né? Eu tenho uma escrita aqui antes da imagem, mas eu não tenho nenhuma outra escrita depois, tá? Então, alguns casos nós vamos ter memes que só tem a imagem. Nós temos alguns vídeos que também são considerados memes, né? Alguns vídeos curtos que são feitas algumas montagens que também são memes. Então ele se estrutura, né, de diferentes formas, tá? Às vezes, né, só tem uma frase aqui como se fosse, né, o subtítulo, não tem nada em cima, só tem outra frase aqui, né? Tem outros que aparecem, né, escrito em várias, tem escrita, né, em mais de dois lugares, né? Às vezes tem uma escrita aqui como se fosse o título, tem uma escrita aqui junto com a imagem e tem uma outra escrita embaixo, tá? Então, as formas de organizações, elas variam também, tá? E vamos ver aqui, né? Lendo esse meme. Então, 1º de janeiro, esse ano vou seguir a dieta direitinho. E aí, 3 de janeiro. Ou seja, né, no 1º de janeiro, aqui uma sátira, né, uma crítica, aquelas pessoas que sempre dizem no ano novo que vão cumprir uma dieta, né, que esse ano eu vou comer direitinho, né, eu vou fazer uma dieta mais saudável, né, vou comer alimentos que realmente colaborem para o meu bem-estar e para a minha saúde. Mas passado ali, né? Veja, 2 dias depois, já está comendo bolo, comendo doces, né? Ou seja, já esqueceu da promessa, já esqueceu da vida saudável. Então, veja que o autor que produziu esse meme
utiliza, olha a cara, né, a expressão desse gatinho aqui comendo a salada, né, gente? E assim, nós não podemos pensar que comer salada seja tão triste assim, tão difícil, né? Mas é claro que a pessoa faz para um exagero, né, dessa situação. E depois, quando está aqui comendo o bolo, a expressão já não é tão triste como na primeira, né, na primeira imagem aqui do gato. Então, eu espero que vocês curtam os memes que vocês recebem, né, e que vão receber daqui para frente. Prestem atenção sempre, né, na linguagem verbal, na linguagem não verbal. Procurem, né, se tiverem a possibilidade, esses sites que oportunizam a produção e a elaboração aí de memes para que vocês pratiquem também um pouquinho. Bons estudos e a gente se encontra aí numa próxima aula.